Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos hoje dando continuidade à lição da Escola Bíblica Dominical. Esse terceiro trimestre do ano de 2024, estaremos adentrando a lição de número 5. E o tema central desse trimestre é justamente o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje, repito, estaremos estudando a lição de número 5, mas antes de estarmos entrando especificamente aqui ao comentário da nossa pré-aula, da lição que nós estaremos abordando nas escolas bíblicas dominicais no próximo domingo, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Você que está vendo este vídeo, esta aula, e que ainda não é inscrito em nosso canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, se inscreve em nosso canal, deixa teu like, compartilha também este material com outras pessoas para que assim outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus e juntos venhamos proclamarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Comenta aí também de onde você está assistindo esta pré-aula, o que é que você está achando, se está gostando, se está precisando melhorar algo, o que é que está precisando ser melhorado. Comenta aí, deixa a tua opinião, ela é muito importante para nós. Nós somos da EBD Produtiva, eu sou o irmão Paulo César e juntos estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E você que já é inscrito, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez os meus agradecimentos a você de todo o coração por estar apoiando este trabalho de proclamação da palavra de Deus e de compartilhamento também de comentários bíblicos de lições das escolas bíblicas dominicais. Amém? A lição que nós estamos estudando é a lição na classe de adultos, repito, ela tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, e a lição de número 5, essa que está sendo apresentada aí na sua tela, tem como tema central o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, é o tema da nossa lição que estaremos abordando hoje. Olha, a nossa lição, ela tem a sua leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe da lição de número 5, ela se encontra justamente em Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Posteriormente, também o capítulo 4 e o versículo de número 11. É aí onde se encontra a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, ela tem o seu textuário que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3 e o versículo de número 11 é o que está registrado aí do nosso texto áureo, que é o texto ouro, aquele texto que estará dando base para a lição de toda essa que nós estaremos estudando hoje, né? Dando base a toda essa lição. Ao nosso textuário, eu consegui aqui, meditando, eu consegui extrair algumas lições desse textuário que dá para aplicarmos como uma verdade prática para a nossa vida também, e é justamente isso que apresenta aí na sua tela mais uma vez. Veja, baseado no textuário, nós podemos entender que Boaz estava disposto a fazer o que fosse possível para remir Ruth. Por isso que ele diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei. Então veja que Boaz ele expressa que está disposto a fazer o que fosse possível, a fazer o que tivesse ao seu alcance para conseguir remir, resgatar Ruth. A segunda lição que nós extraímos do nosso textuário é o que nós podemos observar em tela também, onde diz: a boa fama de Ruth havia percorrido por toda a cidade. Portanto, nós podemos observar que Boaz estava disposto para remir Ruth e fazer o que fosse possível para resgatar Ruth, e também a boa fama de Ruth, o nosso textuário revela isso, que a boa fama de Ruth havia percorrido por toda a cidade. Ruth havia praticado coisas boas, coisas excelentes, havia plantado, como vimos aqui na lição anterior, a lição de número 4, ela havia plantado coisas maravilhosas, né? De comportamento, de atitudes, de bons feitos, tal. E a boa fama de Ruth, aquilo que Ruth havia feito pela sua sogra, a idosa Noemi, havia se espalhado por toda a cidade. E a fama que Boaz ouviu falar sobre Ruth era uma fama boa, era uma boa fama. Por isso que ele diz assim: pois toda a cidade, todo o povo da minha cidade já sabe, Ruth, que você é uma mulher virtuosa, você tem uma boa fama. A nossa terceira lição que podemos e conseguimos extrair do nosso textuário diz o seguinte: Ruth ganhou o coração de Boaz através de seu bom caráter. Ruth conquistou o coração de Boaz através do seu bom caráter.
Ela não tinha um mau caráter, ela tinha um bom caráter. E o bom caráter de Ruth fez com que Boaz se interessasse por ela. Antes de Boaz ter qualquer contato direto com Ruth, Boaz já ouviu falar sobre a boa fama de Ruth. E ouviu falar a respeito do caráter dela. Por isso que ele diz assim: todo o meu povo de toda a cidade já sabe que você é uma mulher virtuosa, você tem virtudes, você é uma mulher de bom caráter. Ruth não conquistou o coração de Boaz. Veja que o texto não deixa isso, né, explícito, que Ruth ganhou o coração de Boaz porque Ruth era bonita, Ruth era formosa, Ruth era atraente, Ruth se vestia bem. Não! Tudo isso aí é muito importante e nós sabemos que Ruth se vestia bem, Ruth era bonita, Ruth era atraente, era bela, mas o que chamou a atenção de Boaz verdadeiramente não foi a sua beleza exterior, mas a sua beleza interior, o seu bom caráter, o seu bom testemunho, a boa fama de Ruth que circulava por toda a cidade, atraiu Ruth para Boaz, né? Ou atraiu o olhar de Boaz para Ruth. Já tendo visto aqui as lições que nós conseguimos extrair do nosso textuário, vamos agora para a nossa verdade prática, porque aqui também eu consigo apresentar para os irmãos, para você que está nos assistindo, algumas verdades apresentadas na verdade prática. Veja aí, a verdade prática diz o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Esta é a verdade prática. É o resumo, a síntese de toda a lição que nós estaremos abordando hoje. E o comentarista da lição, o pastor Silas Queiroz, ele traz isso como verdade prática. Ele diz que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Agora veja algumas verdades que eu apresento aqui dentro dessa verdade prática, que diz: ninguém consegue mensurar o valor de uma mulher virtuosa. Ninguém. Absolutamente ninguém consegue calcular o valor de uma mulher virtuosa. Somente o próprio Deus consegue mensurar, calcular, né? Colocar na balança e ver o quanto é importante a virtude ou as virtudes desta mulher, uma serva de Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versículo 10. E aí eu gostaria de ler esse texto bíblico. Se você está com a sua Bíblia Sagrada aí também, puder acompanhar comigo. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Veja o que o texto da palavra do Senhor expressa. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Veja que a expressão do texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 31, versículo 10, deixa claro que uma mulher virtuosa é difícil de se encontrar. É muito complexo encontrar uma mulher virtuosa. E ele faz a indagação, o texto faz a pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? É difícil, mas não é impossível, né? Ainda em nossos dias nós conseguimos sim encontrar não apenas uma, duas, 10, 20, mas centenas e milhares de mulheres virtuosas, servas de Deus que possuem virtudes a serem destacadas, né? Apesar de ser difícil, mas é possível. E detalhe, ninguém consegue mensurar o valor de uma mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o valor de rubis. É uma mulher virtuosa, é uma mulher valorosa, é uma mulher importante, é uma mulher de um valor incalculável. E Ruth, ela possuía essas características. Não somente Ruth, mas todas as mulheres de Deus, todas as servas de Deus, elas possuem um valor incalculável. Segunda verdade que eu apresento, né, aos irmãos nesta verdade prática, diz o seguinte: o valor de uma mulher não está em sua beleza física, mas em seu bom caráter e temor a Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 30 e o versículo 31 também. Deixa eu ler para vocês aqui, já que estou com um exemplar da Bíblia Sagrada aberta aqui no capítulo de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 e o versículo capítulo 31, versículo 30 e o 31 agora. Veja, diz assim a palavra do Senhor: enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Versículo 31 diz: dá-lhe do fruto das suas mãos e louve nas portas as suas obras. Observem, meus irmãos, que o texto de Provérbios deixa claro que enganosa é a graça, ou enganosa é a beleza, a formosura. Quantas e quantas pessoas são atraídas por outras pessoas apenas pelo seu aspecto físico, a sua beleza exterior, mas que muitas vezes
tem uma beleza exterior admirável, mas por dentro está arruinada, é uma feiura total, porque não tem um bom caráter, não tem um bom testemunho, não tem virtudes a serem apresentadas e destacadas, não tem temor a Deus e não apresenta nenhum aspecto de uma serva de Deus. Mas Ruth era uma mulher diferente e ela se destacava entre as demais porque Ruth não somente tinha beleza exterior, né? Mas ela tinha principalmente a beleza interior. Não é errado uma mulher serva de Deus ela ser bonita, não há nada de pecado nisso, até porque Deus foi quem a criou, Deus foi a quem fez desta forma, né? Desta maneira. E uma mulher, quando ela é bonita fisicamente, é muito bom, mas ela deve ser linda e mais bela ainda por dentro, no seu interior, no seu caráter, no seu aspecto interior. Então, o valor de uma mulher, ela não está em sua beleza física, mas em seu bom caráter, né? Porque o próprio Salmo, o próprio Provérbio, capítulo 31, versículo 30 diz: enganosa é a graça, né? E a vaidade, a beleza, a formosura, tudo isso aí é enganoso, né? As pessoas se enganam com isso. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, devemos dar o real valor não por aquilo que ela tem no seu exterior, mas principalmente por aquilo que ela é no seu interior. O bom caráter, o bom testemunho, a boa fama e as virtudes que essa serva de Deus possui. Então, uma mulher virtuosa sempre terá como prioridade servir a Deus e a sua família. Por isso que, na verdade prática, o pastor Silas Queiroz ele diz: ela é admirável e o seu valor é incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, uma mulher virtuosa, ela sempre terá como prioridade, repito, servir a Deus e a sua família. Por mais que ela tenha desejos, sonhos, planos, projetos de realizar-se em uma carreira profissional, realizar-se em outras áreas da sua vida, tudo isso aí é muito bom. No entanto, a serva de Deus, a mulher temente ao Senhor, a mulher virtuosa, ela não tem isso como prioridade. Ela tem isso como algo extra. Porque a prioridade de uma serva de Deus, de uma mulher virtuosa, sempre será, primeiro, em servir e temer a Deus, e segundo, priorizar o serviço à sua família. Uma mulher virtuosa, ela tem prazer em servir a sua família. Uma mulher virtuosa, ela tem prazer em se submeter a Deus e se submeter à sua posição, né, que Deus a colocou como uma mulher virtuosa, como uma mulher que está ali para servir ao seu lar, aos seus filhos, ao seu esposo. Né? Isso não diminui nada pela mulher, muito pelo contrário, a enaltece. A enaltece. A serva de Deus, como é lindo, como é maravilhoso vermos uma mulher ocupando a sua posição de mulher, de serva de Deus, de dona do lar, de dona da família, de mulher, né, do lar, e exercendo dentro dos princípios, parâmetros bíblicos estabelecidos por Deus, a sua tarefa. Esta mulher ela será louvada, ela será elogiada, ela será aplaudida. Amém, meus irmãos? Então, tendo visto aqui as verdades práticas apresentadas na nossa verdade prática da nossa lição, vamos para os objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, devemos explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecermos o casamento de Boaz com Ruth. Terceiro e último objetivo específico da nossa lição de hoje é relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Tendo apresentado os nossos objetivos específicos, partimos agora para a nossa introdução. Que a nossa introdução diz o seguinte: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, que foi o avô de Davi. Então, observe bem, meus irmãos. O comentário desta lição, ele foi muito pontual e muito importante a sua colocação quando ele diz que o livro de Ruth de fato e de verdade, ele começou com fome, com mortes, né? Acompanhamos aqui durante essas últimas 4 semanas a trajetória, o drama familiar que Noemi, juntamente com a sua nora Ruth, sofreu. Mas começou com fome, começou com mortes, começou com tristeza, começou com percas, mas o livro, ele chega agora à sua consumação, à sua conclusão, com duas celebrações, que foi o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento do filho de Boaz com Ruth, que foi Obed, este que veio a ser o avô de Davi. Davi que foi o rei da nação de Israel, um dos mais importantes reis que a nação de Israel já teve. Então, nosso Deus ele é poderoso para
reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino. Aí eu lembro-me aqui agora, pegando um gancho com o comentário do pastor Silas Queiroz, quando ele diz que o nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos, e de fato é verdade, isso se encontra baseado em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O livro de Ruth começou com fome, com mortes, mas termina com celebrações, termina com festejos, termina com nascimento e não mais morte, termina com risos e não mais lágrimas, termina com conquistas e não mais percas. O livro de Ruth, ele começa de uma forma e termina de outra, porque é melhor, repito, o fim das coisas do que o começo delas. E aqui eu trago uma aplicação rápida para a tua vida, para a nossa vida. Eu não sei como se iniciou a tua trajetória de vida e como ela se encontra hoje. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para te dizer, baseada em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que não te desesperes, porque é melhor o fim das coisas do que o começo delas. A tua vida ela não vai terminar assim. A tua trajetória, a tua história ela não vai concluir com choros, com lágrimas, com tristeza, com percas. Não! A tua vida ela vai concluir-se com vitórias da parte de Deus, com risos, alegrias, conquistas. Creia nesta palavra no nome de Jesus. Partindo agora para o nosso primeiro tópico principal da lição, diz o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro subponto, no lugar da bênção. Ruth estava prestes a assumir a bênção que Deus já havia preparado para ela. Eu costumo dizer, e talvez já tenha até dito aqui em algum vídeo, aula aqui com vocês, de que Deus ele não prepara as bênçãos para os seus servos. Deus prepara os seus servos para desfrutar das suas bênçãos. E Deus já havia preparado tudo, porque o tema central da nossa lição diz o Deus que governa o mundo e cuida de quê, irmãos? Da família. Portanto, Deus, como tem o governo de todo mundo e ele cuida de uma forma muito especial da família, Deus já havia, de uma forma soberana, de uma forma extraordinária, preparado todas as bênçãos que Ruth veio a desfrutar, juntamente com Noemi. Mas para Ruth desfrutar destas bênçãos, Deus precisava preparar Ruth. Deus precisava preparar Noemi. E tudo isso levou um processo. Ninguém chega ao lugar da bênção de qualquer forma, de qualquer maneira. Ninguém cai de paraquedas em cima da bênção. Ninguém cai de paraquedas no lugar da bênção. A bênção não cai do nada no colo, nos braços, nas mãos de um servo de Deus. Não, existe um processo. Existe toda uma trajetória a ser seguida. Existe toda uma jornada a ser seguida que o peregrino precisa percorrer para chegar ao lugar da bênção. E Ruth, ela estava agora prestes a chegar ao lugar da bênção, porque a colheita da cevada e do trigo havia terminado. Esta colheita da cevada e do trigo, ela durava de abril a maio, cerca de 2 meses, 60 dias, né? Chegando a 70, 80 dias mais ou menos aí. Mas Ruth, durante todo esse período, ela permaneceu servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, conforme nós podemos encontrar em Ruth capítulo 2, versículo 23. Ela diz, tudo que me disseres, eu farei. Então o lema de Ruth era, tudo que você me pedir, eu estou aqui para fazer. Tudo que você me orientar, eu vou fazer, minha sogra Noemi. Ruth estava ali durante aquele período de tempo, servindo a sua sogra. Estava ali se submetendo àquelas humilhações de catar espigas, ao trabalho árduo, debaixo de um sol castigante, mas ela permanecia no lugar da bênção. Ela acreditou que nem sabia o que Deus havia preparado para ela, mas ela ficou lá, porque o interesse de Ruth, na verdade, não era bênçãos. O interesse de Ruth, a motivação de Ruth era cuidar da sua sogra, que já estava em avançada idade. O amor de Ruth, como já vimos aqui em lições anteriores, não era um amor interesseiro. Ela não estava fazendo, esperando receber algo em troca. Não! Ela estava fazendo por amor, por entrega, por voluntariedade, por sacrifício mesmo. Mas Deus se agrada, irmãos. Como Deus se agrada de quem faz as coisas sem esperar receber nada em troca. E por Ruth fazer desta forma, desta maneira, se comportar desta forma, Deus derramou bênçãos sobre a vida de Ruth. Ruth, ela teve
oportunidades fora de casa, mas ela não se aventurou por parte alguma, como se fosse uma autônoma ou um independente, né? Não. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia, e ela precisava permanecer no lugar certo. Ruth teve oportunidades, pergunto para vocês, de abandonar Noemi, de viver a sua vida lá nos campos de Moabe, voltar para as suas terras, né? E não, agora sou uma mulher solteira, sou uma mulher independente, não tenho mais nada, nem ninguém que me prenda, eu vou curtir a vida. Ela teve essas oportunidades lá nos campos de Moabe? Sim. Ela teve oportunidades quando chegou em Belém de Judá? Sim. Ruth era uma mulher bonita, Ruth era uma mulher atraente, Ruth era uma mulher que despertava curiosidade e interesse, né? Do olhar dos homens. E com certeza, Ruth ela teve inúmeras oportunidades quando chegou em Belém de Judá. No entanto, Ruth ela decidiu permanecer ali no lugar da bênção. Ali, em submissão à sua sogra Noemi. Ali, pautada, enraizada nos princípios que ela havia aprendido do Deus de Israel com a sua sogra Noemi. Então, ela permaneceu no lugar da bênção. Nem imaginava ela, mas a bênção já estava bem pertinho dela. A bênção já estava muito próximo dela. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Então a iniciativa não parte de Ruth, parte de Noemi. Uma estratégia, um plano que Noemi teve. E chega para Ruth e diz a Ruth, Ruth, você precisa ir até o local onde Boaz vai estar. E você vai falar para ele o interesse que você tem de ser resgatada, de ser remida. E Ruth assim faz. Ruth vai até o local onde Boaz está e demonstra para ele o interesse que ela tinha de ser resgatada, de ser remida, né? E Noemi toma essa iniciativa porque Noemi via o bom comportamento de Ruth. Noemi via como Ruth era uma mulher virtuosa, como Ruth era uma mulher valorosa, que o valor de Ruth era um valor incalculável. E ela tinha como desejo não ver Ruth envelhecer, ou não ver Ruth viver toda a sua vida ali, né, no estado de viuvez, apenas cuidando dela. Não. Ela desperta o desejo de ver Ruth casada, de ver Ruth formar família novamente. E ela tem a iniciativa de orientar Ruth a ir até o encontro de Boaz e demonstrar para Boaz o interesse de ser remida, resgatada. Aí diz o terceiro subtópico da nossa lição, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se se perfumar e vestir sua melhor roupa, conforme o próprio texto diz em Ruth, capítulo 3, versículo 3. Assim como não excluir a ternura, a santidade não despreza a beleza. Ruth não deveria excluir o afeto. Ternura significa, a palavra ternura significa afeto. Assim como ela não deveria excluir o afeto, o desejo de ser resgatada, no entanto, Ruth precisava se vestir com santidade ou em santidade e não perder a sua simplicidade, a sua pureza e a sua moderação. Há quem pense que se vestir bem é se vestir, né, de forma sensual, de forma que vai vestir roupas, se adornar de uma forma que vai atrair, despertar desejos de terceiros, né, desejos carnais. Não, uma serva de Deus, ela pode ter esse pensamento, ela não tem esse pensamento na verdade. Uma serva de Deus, ela sabe que ela deve se vestir bem, ela deve se perfumar, ela deve se adornar, né, com uma vestimenta que não venha de maneira nenhuma perder a santidade e nem tampouco desprezar a pureza, a simplicidade e a moderação. Se vestir bem não significa se vestir de qualquer forma, ou como os padrões que o mundo apresenta. Não, se vestir bem significa dizer que deve se vestir de forma elegante, de forma composta, né, com simplicidade e em santidade. Então, desde que com simplicidade, pureza e moderação. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Por quê? Porque Ruth foi, assim como Noemi lhe aconselhou, até o local onde Boaz estava, que era a eira. A eira era um local onde eles depositavam
a colheita, né? Os trigos, os cereais. E ali ficavam os montantes. E esse local era um local plano, que ficava ao ar livre, e à noite eles costumavam a dormir, né, encostados, escorados nesses locais na ilha, né, no lugar onde estava o depósito ali dos cereais, da cevada, do trigo. E Boaz estava lá deitado naquele lugar e Noemi orientou, vai até o lugar onde Boaz está deitado e demonstra para ele o interesse que você tem em ser resgatada. E Ruth assim fez. Mas Ruth, apesar de se vestir bem, ela se vestiu com elegância, ela se vestiu de uma forma bonita, mas ela não perdeu, repito, não perdeu a santidade e não perdeu a pureza e a moderação. E quando ela chegou lá, ela demonstrou para Boaz o interesse, mas precisava ser respeitado um processo. Porque quando Ruth anuncia ou relata para Boaz o desejo de ser resgatada, Boaz, ele sabia que havia um remidor, um parente mais próximo. E a prioridade não era de Boaz, a prioridade era do parente mais próximo, de resgatar, conforme prescrito na lei do Senhor, em Deuteronômio capítulo de número 25, se não me falha a memória, nesse momento, né? Me parece que é isso mesmo. Então, ela demonstra interesse, Boaz sabia que precisava esperar, respeitar o processo, ir até o parente mais próximo e relatar. E eles passaram ali toda uma noite ali, conversaram uma parte, depois foram dormir, mas respeitaram o processo. E ali aparece o caráter santo de Boaz e de Ruth. Se manifesta um caráter santo os dois personagens bíblicos ali, Boaz e Ruth. Porque passaram toda uma noite e não ultrapassaram limites. Não avançaram as barreiras. Imagine, se fosse hoje, em nossos dias, talvez alguns, nem todos, mas talvez alguns diziam assim: tu veio aqui me relatasse o desejo de ser resgatada, eu sou parente de Elimeleque, então não há nada que nos impeça de termos, né, este momento aqui. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar. Né? Talvez alguns pensassem assim, mas Boaz e Ruth eram tementes a Deus, era obediente aos princípios da palavra do Senhor. E eles entendiam que havia um processo ainda a ser percorrido. E eles respeitaram todo esse processo. Então é necessário respeitar o processo. Por quê? Mesmo estando perto, muito perto de desfrutarmos da bênção que Deus preparou para nós, ela pode ser perdida se nós não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Devemos ter muito cuidado com isso. Né? Segundo ponto principal da nossa lição, o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ela ou que ele, Boaz, superasse um obstáculo que ainda havia, que era justamente a preferência do parente mais próximo. Como falei agora há pouco, a preferência não era de Boaz, a preferência era do parente mais próximo. Havia um parente mais próximo de Elimeleque do que o próprio Boaz. Ruth vai até Boaz, demonstra o interesse de ser resgatada por ele, né? Mas Boaz sabia que havia um parente mais próximo do que ele. Ele respeita o processo e vai agora em busca de romper a última barreira para ter um casamento solidificado, para resgatar Ruth e para resgatar as terras de Elimeleque. E Boaz, ele estava disposto a concluir o negócio. Boaz era um homem de fibra, Boaz era um homem, né, de caráter, Boaz era um homem que nós costumamos dizer aqui no Nordeste, um cabra macho. Ele sabia respeitar os processos, mas ele era um homem de iniciativa. Boaz não ouviu falar sobre o desejo que Ruth tinha de ser resgatada, cruzou os braços e ficou esperando o tempo passar. Não. Boaz, ele vai ao encontro da resolução da situação. Ele tinha desejo de casar com Ruth e ele toma essa iniciativa. Eu vou atrás e eu vou fazer o que for necessário, conforme o próprio texto áureo da nossa lição disse. Quando ele diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Eu estou disposto, Ruth, a fazer o que for necessário por você. Eu vou procurar o parente mais próximo, eu vou relatar a situação a ele. Se ele quiser resgatar, bem. Se ele não quiser resgatar, não te preocupa, porque eu farei o resgate
das terras de Elimeleque e assim casarei com você. Era esse o negócio que Boaz precisava concluir. Deus estava agindo. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando, conforme Ruth capítulo 4, versículo de número 1. Não seria mais um ato da providência divina? Né? Faz um questionamento aqui, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, e eu respondo, sim, com certeza. Era mais um ato da ação soberana, da providência divina do eterno Deus. Porque Deus ainda controla ou governa o mundo. E Deus estava governando toda aquela situação, controlando toda aquela situação. Tudo estava sob o controle de Deus. E quando Boaz toma a iniciativa, porque é sempre assim, quando um homem de Deus ele toma uma iniciativa que agrada a Deus, Deus sempre irá trabalhar para favorecer este servo dele. O homem dá o primeiro passo que tem que ser dado e Deus planeia, coloca o terreno plano diante dele para que o homem percorra o caminho necessário para chegar até a bênção que Deus tem preparado para o seu servo. Deus sempre estará disposto a trabalhar em conjunto para abençoar o seu servo, em conjunto com o homem. O homem faz a parte dele e Deus faz a sua parte. Boaz foi até a porta da cidade. E quando ele ia chegando lá, à entrada da cidade, quem era que ia passando? Justamente o parente mais próximo, aquele que deveria ser o remidor. Veja como Deus trabalha de uma forma. Milhares e milhares de pessoas passavam por ali, irmãos. Não era uma cidade deserta. Não era um ponto qualquer, era um ponto comercial ali. As pessoas negociavam ali na entrada da cidade. Né? Então, era um fluxo de pessoas muito grande. Quando o Boaz chega lá, ele não tem dificuldades, ele encontra o remidor. Né? Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem naturalmente. Deus estava agindo para abençoar Boaz e Ruth também. Então, a continuação da nossa lição aqui diz, no terceiro tópico principal da lição, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia agora tomar a Ruth por mulher. Aí o texto diz, e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho, Ruth capítulo 4, versículo 13. Este filho foi colocado o seu nome de Obed. E como já vimos aqui, já falamos em lições anteriores, Obed veio a ser o avô do rei Davi. Portanto, Ruth e Boaz se tornaram bisavós do rei Davi. E assim entraram na genealogia do Redentor da humanidade, Jesus. Jesus humano. O Jesus que resgatou toda a humanidade. Veja que coisa extraordinária. Veja que coisa fantástica. Como o livro de Ruth conclui. Começou com morte. Começou com lágrimas. Começou com tragédias. Começou com um drama familiar. Mas repito, é melhor o fim das coisas do que o começo delas, irmãos. Tem pessoas que se desesperam com o começo das coisas. Não te desespera. Este vento vai passar, essa tempestade ela vai passar. Deus vai chegar com providência para a tua vida também. Talvez, assim como Ruth, você nem imagina que a bênção está muito perto, está muito próxima de você. Então somente não sai do teu lugar, permanece no teu lugar, permanece sendo fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus, sendo fiel àqueles que Deus colocou sobre você. Assim como Deus colocou Noemi sobre Ruth, e Ruth foi fiel e submissa a ela. E a consequência do comportamento de Ruth a Noemi, com Noemi, de tudo aquilo que ela fez para com a sua sogra, a idosa Noemi, foi atrair a bênção de Deus sobre a vida dela. Colher coisas boas que ela havia plantado. O livro começa com mortes, mas termina com vida. Termina com tristeza, começa com tristeza, mas termina com alegria, com celebrações, com júbilo, com cânticos, com festejos. Ruth casou com Boaz. Boaz foi o esposo, o remidor de Ruth. Não somente resgatou as terras de Elimeleque, pagando o preço que deveria ser pago por ela, devolvendo as terras para Noemi, mas também casou com Ruth. E assim teve filho com Ruth. E foram extraordinariamente importantes para a genealogia
do Messias, do Jesus humano. Então foi grande a celebração daquelas mulheres de Belém naquela ocasião, pois elas entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi também. Noemi, que o seu nome significa agradável, mas chegou um determinado momento da sua vida que ela disse: não me chame mais Noemi, eu não sou mais uma mulher agradável, me chame agora Mara, que significa amarga. Eu sou uma mulher amargurada. Diante de tudo aquilo que Noemi havia passado, chegou um momento da sua vida que ela disse: eu me chamo agora Mara, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher que não tem nenhum motivo ou nenhuma razão para ser chamada de agradável. Não, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Mas Deus, ele agiu em favor de Noemi. Deus, ele agiu em favor da família de Elimeleque. Deus restaurou a família de Elimeleque. Deus restaurou a família de Noemi. Deus restaurou a família de Ruth. Deus abençoou Ruth. Deus abençoou Noemi. Deus abençoou Boaz. Deus ainda continua tendo controle soberano do mundo, irmãos. Talvez você esteja numa situação semelhante à de Noemi, né? Eu não tenho razão, não tenho motivos, eu não tenho nada que venha alegrar mais o meu coração. Mas tem calma, isso é só o processo. Vai chegar ao fim desse processo aí, tu vai tornar a ter alegria, tu vai tornar a rir, tu vai tornar a ter razões e motivos para glorificar o nome do Senhor. Então, as mulheres ali celebraram, porque viram como Deus foi bondoso com Noemi, né? Através do casamento de Ruth com Boaz e do nascimento do filho, né? A conclusão da nossa lição, né? No segundo subtópico diz: Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Então, Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Noemi já era uma mulher idosa, já de avançada idade, né? Como nós já vimos aqui em todas as lições anteriores. Orfa, que era aquela que tinha possibilidade de dar sucessão, né? Dar continuidade a linhagem de Elimeleque, Orfa decidiu voltar para as suas terras, para os Moabitas. Só restou quem? Só restou Ruth. E o Deus de Israel encontrou justamente em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, de amor, pureza e muita submissão. Repito aqui agora, mais uma vez, na conclusão da nossa lição: ninguém chega ao lugar que Deus quer que esta pessoa desfrute de qualquer forma, de qualquer maneira. Orfa não chegou, por quê? Porque decidiu voltar para os seus familiares, para os Moabitas. E o livro de Ruth não mais dá ênfase nem destaque a Orfa, senão naquela situação em que ela voltou para os Moabitas. Ruth continuou sendo lembrada. O livro de Ruth foi colocado do cânon. Ainda hoje o povo de Israel, eles celebram festas em que o livro de Ruth ele tem que ser lido. Obrigatoriamente eles leem o livro de Ruth. Ruth entrou para a história, não somente da nação de Israel, mas para a história de toda a humanidade. Por quê? Porque o caminho que Ruth escolheu traçar foi um caminho de renúncia, um caminho de amor, de pureza e de muita submissão. Quer chegar ao lugar que Deus quer que você chegue? Renuncie. Quer chegar ao lugar que Deus quer que você chegue? Pratique o amor. Quer chegar ao lugar que Deus deseja para a tua vida? Seja puro. Trilhe um caminho de pureza. E não se esqueça nunca de viver uma vida de submissão a Deus, de submissão aos princípios de Deus e de submissão às autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida. Amém, meus amados irmãos? Então, a conclusão da nossa lição diz: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita que não foi não somente remida, mas ela também entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus a todos os judeus e gentios. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus já tem se manifestado. A graça de Deus foi manifesta, trazendo o quê? Salvação para todos os homens. Deus manifesta a sua graça, e a sua graça, ela também é manifestada através da vida, da história de Ruth. Ruth, ela proclama a graça de Deus ao lado de Raabe e de Tamar. Pessoas que foram
Gentios que foram colocados dentro do plano de redenção para a humanidade. Que graça extraordinária. Que favor imerecido. Que presente tão maravilhoso de Deus para aquelas mulheres e para toda a humanidade. Portanto, meus amados irmãos, chegamos aqui a mais uma conclusão de mais uma aula. Agradeço mais uma vez por você ter ficado comigo até este exato momento da conclusão da aula. Que Deus em Cristo continue te abençoando e espero você na próxima aula. Agora, na lição de número 6, que iremos ver na próxima semana, iremos adentrar ao livro de Esther. Concluímos hoje aqui o livro de Ruth e iremos estudar a partir da lição de número 6 o livro de Esther e tenho certeza que será aulas fantásticas também de muito aprendizado da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.